Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Vou pedir para que os irmãos abram no Salmo 127. Diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Agora vou pedir para que os irmãos abram em Mateus 7, a partir do versículo 24. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus, ela nos fala sobre casa edificada, né? Sobre a casa espiritual. Deus aqui, Ele não está falando de uma casa física, uma casa de alvenaria, uma casa de madeira, eu não sei que tipo de material. Deus, Ele está falando sobre a vida, a edificação da vida de um cristão, como ela deve ser. O cristão, ele tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Porém, não é o que nós temos visto no cenário da igreja nos últimos tempos. A igreja está mais preocupada em construir para esta vida aqui, não para a vida espiritual. A igreja, ela está muito preocupada no ter. Ela quer ter a melhor casa, ela quer ter o melhor carro, a família mais bem ajustada. E isso mostra claramente que não é Deus edificando a casa. Porque a casa que Deus edifica, ela vai fazer com que o homem ele se desprenda dos seus desejos carnais, seus desejos do mundo. Então, se o homem edifica uma vida pensando nos parâmetros desta vida ainda, aqui na terra, não é Deus que está edificando. Então o homem está trabalhando em vão. E é um fato que essa casa, ela vai cair. Ela pode até ser construída, mas ela não tem o alicerce correto, que é justamente o quê? A rocha. E como é que eu construo uma casa na rocha? Através da obediência. A obediência à palavra de Deus. Deus, Ele foi e sempre será a prioridade. Quando o homem ele começa a buscar outras prioridades em sua vida, a sua casa, ela passa a ser construída na areia. E mais, além de ser construída na areia, é construída pelo próprio homem. Não vai adiantar essa construção, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem a edifica. Ou seja, está correndo atrás de uma vida vã,
uma vida que não vai lhe render nenhum fruto espiritual. E isso, a longo prazo, será catastrófico. A curto prazo, não. Vai até parecer que é uma vida abençoada. Porém, a longo prazo, quando começarem a bater os ventos, as tempestades, a vida espiritual, por não ter sido edificada, a casa espiritual, por não ter sido edificada pelo Espírito Santo, vai cair. E não adianta tentar se proteger, porque se não foi Deus que edificou, significa que Ele também não protegerá. E se Ele não proteger, não adianta os guardas ficarem vigiando. Não adianta você tentar. É aquilo que eu digo a vocês. Cuidem da casa espiritual de vocês. Não se preocupe com o casamento de vocês. Cuide da casa espiritual. Que você, ao fazer isso, você também está cuidando do seu casamento. Você também está cuidando daquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Seja o que for, entrega mesmo nas mãos do Senhor. Versículo 2 diz: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então não adianta você ficar perdendo noites de sono, tentando convencer Deus que o melhor para você é ter seu marido de volta e a tua mulher de volta. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele não vai te dar o que você quer só para te agradar. Ele só vai te dar o que você quer se o que você quer estiver no centro da vontade dele. E eu digo a você, vai ser o melhor para você. Seja te dando o que você quer ou não seja, sempre vai ser o melhor. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas é preciso confiar em Deus, porque Deus sabe o que faz. Estou falando do fundo do meu coração, porque para mim também é difícil. Não penso que é só para vocês, para mim também é. Muitas vezes eu quero algo que Deus não quer me dar. E quando você quer algo que Deus não quer lhe dar, pode ser por duas coisas. Ou ainda não é o tempo de Ele te dar. Ele até vai te dar, mas ainda não chegou o tempo. Ou então, Ele não quer te dar isso. E não adianta você lutar. Você pode até conseguir, mas não vai dar certo. É como a casa. Você pode até conseguir edificar a casa, mas ela vai cair. Porque o construtor tem que ser Deus. O alicerce tem que ser feito em cima da obediência à palavra dele. Aproveite esse tempo para construir sua casa na rocha, através da obediência, conhecer a palavra. Vem estudar comigo. Vem estudar a palavra de Deus comigo para você conhecer o que Deus quer dentro da sua palavra. Conhecer o Deus da palavra, não o Deus dos crentes que estão pregando por aí. Você tem que conhecer o Deus da palavra, pois é o Deus da palavra que santifica, é o Deus da palavra que salva, é o Deus da palavra que restaura, que muda qualquer circunstância. Perdão, até engasguei. Amém? Então fiquem firmes. Aproveita esse tempo para conhecer mais Deus de perto, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Ele é tão perfeito no que faz, Ele é tão misericordioso. Deus é tremendo. Eu tinha essa palavra para vocês. Não adianta você tentar construir a casa se Deus não a quiser edificar. Eu creio que Deus, Ele quer sim edificar a tua casa. Mas antes Ele quer construir um alicerce sólido, para que a sua casa não venha a cair novamente.
Então entregue tudo nas mãos do Senhor. Não adianta você ficar tentando vigiar a vida do seu marido, da sua mulher, o que eles estão fazendo. A Bíblia diz que se o Senhor ele não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Entrega mesmo tudo nas mãos de Deus. Segue em frente, que os caminhos do Senhor, eles se encontrarão novamente no momento certo. Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe os irmãos.